Não, mas sem esse valor e ponto. Bom, vamos falar do Diego Coelho. Tem aí a imagem, a Inter já confirmou. Diego Coelho é o novo técnico da Internacional, tem 38 anos de idade, é muito amigo do Roger, tá? Que é o novo gerente de futebol da Inter. O treinador pediu demissão recentemente do Metropolitano como jogador, tá? Ele foi ala direito, campeão mundial sub-20 em 2003, pelo Timão, jogou de 2003 a 2008, inclusive no gol que o Tevez marcou pelo Corinthians contra a Inter, jogo que eu narrei em 2005. Coelho jogou aquela partida, ele, a de Nelson, era o Tevez, Seba, Jô, Mascherano, era aquele belo time que o Corinthians tinha. Era o Fábio Costa, não? Maurício. Acho que era o Maurício. Não, Fábio Costa. Já era o Fábio Costa? 2005. Porque o Fábio Costa jogou no Brasileiro. Acho que ele veio do Santos. Se eu não me engano, ele estava... Não, já foi campeão. Não, porque foi campeão brasileiro com o Fábio Costa. Porque foi a primeira parte. Ele deu aquela sapatada no Salvo Tinga engano, lá. ele Pai, saiu. você me apertou agora. Será que... Eu acho que era o Fábio Costa. Eu acho que era o Ney. Eu acho que era o Ney. Ou poderia ser o Ney, verdade. Procura, vai, vamos saber para informar certinho. Bom, o Coelho como jogador, campeão paulista em 2003 e brasileiro em 2005. Foi campeão pelo Atlético Mineiro em 2007, passou também pelo Bolonha da Itália, pelo Karabükspor da Turquia, Bahia, Guaratinguetá e Atlético de Sorocaba. Quando ele se aposentou como jogador, ele virou auxiliar técnico do Osmar Loss, tá no Corinthians em 2016. Aí ele comandou o Sub-20 e o profissional do Timão entre 2019 e 2020. Na base, o Coelho deixou o cargo com 65% de aproveitamento. Foram 125 jogos, 71 vitórias, 31 empates, 23 derrotas. Foi vice-campeão da Copa do Brasil e campeão paulista, vice, tá, do Paulista também. No profissional, 15 partidas no total. O melhor desempenho foi garantir uma vaga na Libertadores de 2019. Aí o Coelho foi levado para o Metropolitano. Quem é que levou ele para lá? O André Santos, lateral que começou no Rio Claro, foi para o Figueirense, Flamengo, campeão da Copa do Brasil com o Corinthians. Só que o Coelho só comandou o Metropolitano em 4 jogos, 3 derrotas e um empate, e não marcou nenhum gol sua equipe. Então, os resultados do Diego Coelho no Metropolitano: 0-0 com o Figueirense, perdeu do Brusque 1-0, perdeu do Joinville 1-0 e perdeu para o Próspera 2-0. Quando ele saiu do Metropolitano, o time era o penúltimo colocado do Campeonato Catarinense e caiu. Criciúma e Metropolitano caíram para a segunda divisão. E um dos fatos que marcou aí a carreira do Coelho foi aquela entrada que ele deu no Kerlon, a Foquinha, no jogo Atlético Mineiro e Cruzeiro. Foquinha levanta a bola, tentando de cabeça, o Coelho dá no meio dele. Então, levantou-se uma polêmica se aquilo era ou não futebol arte. Então, um fato que repercutiu mundialmente. Ai, eu lhe pergunto, Marcelo Pilon e Igor Sedano. Coelho, eu acho que para a Série D foi uma boa sacada do Roger, gerente de futebol. Coelho tem nome, conhece muito os bastidores, tem moral nos clubes grandes, tem nome, não precisa de legenda. Pessoal, olha o Coelho, pô, sabe quem é o Coelho? Então, para a Série D, eu acho uma ótima. Agora, pro Paulistão, eu fico com o pé atrás, porque o buraco é mais embaixo. Sim. Aí você está tratando... Série D não tem rebaixamento, e a Inter já está garantida no ano que vem. Ela pode colocar o time que ela quiser em campo. Se ela tem o objetivo de subir, boa, monta um time forte. Se for para participar, porque não estava no planejamento da Inter, a D desse ano. O Henrico já deixou claro. Olha, a D veio precocemente para a Inter, não estava no planejamento. Então, para a D, uma ótima, Coelho. Para o Paulistão, eu vou esperar. Edmar, por sinal, o goleiro em 2005 era o Fábio Costa mesmo, tá? Você Sim. estava certo. Edmar, conheci o Coelho em 2016,
Foi a última vez que a Inter cedeu, né, o Limeirão para a Copinha, e ele era assistente do Osmar Loss. Teve um evento no Carlton, conversei com ele. Eu gostava muito do Coelho como lateral do Atlético, jogou muito. Acho que ele até jogou... Por mais que ele teve títulos no Corinthians, eu achei que ele, em termos de habilidade, ele jogou melhor no Atlético, na minha opinião. E eu conversei com ele em 2016, achei ele muito... Ele é um cara muito inteligente. Sim. Né? Então, tive o prazer de conversar com ele. Quando veio o anúncio do Coelho, eu conversei com grandes amigos meus corintianos, que conhecem a base. Todos falaram que ele foi muito bem na base. Foi treinador da Copinha, ele foi o treinador da Copinha em 2017... Ele substituiu por 2 vezes treinadores que saiu, o Thiago Nunes, e teve o final do campeonato antes do Thiago Nunes sair. Eu não lembro agora qual foi o treinador, acho que foi quando o Carille saiu. Carille saiu, ele continuou e manteve e classificou o time para a Libertadores. Ele é muito disciplinador, só que os jogadores do Corinthians não gostavam muito do sistema de treinamento dele. Então ele teve um problema muito parecido com o que o Thiago Nunes teve, aquele negócio da cartilha, não poder usar celular. Edmar, eu acho que a aposta do Coelho, que a Internacional está fazendo, para mim é muito parecida com a aposta do Elano. E eu acho que a Internacional está fazendo a aposta na maneira certa, que é na Série D. Porque o Elano, você poderia... A aposta foi feita no Paulistão. Então você poderia ter o sucesso, ou como muitos torcedores, né? Ou não sei se é o tipo de torcedor que achava que a Inter ia cair. Eu acho que ele traz uma bagagem do Corinthians interessante, Edmar. O Henrico já deixou bem claro que o orçamento é baixo, que ele vai utilizar jogadores de base, de clubes, né? O orçamento é R$90 mil, ele vai depender de muitos jogadores de outros clubes, de empréstimos. E o Coelho, ele tem nome, Edmar, ele tem um nome. É importante. Eu acho que vai ajudar muito nessa relação, mesmo ele estando no Metropolitano. Acho que a relação com o Corinthians é porque uma coisa, Marcelo, o Diego Coelho ligar para um time grande e falar: olha, você não empresta um jogador aqui para o Metropolitano de Santa Catarina? Outra coisa é ele ligar e dizer: olha, você não empresta um jogador para Inter de Limeira? Adicionando no Viva Voz com o Roger ao lado. Isso, eu acho que vai Viva facilitar. Voz com o Roger ao lado. Então eu acho que ele tem essa tarefa. Essa questão de ser treinador do Corinthians, Edmar, é interessante, tá? Ele tem uma identidade com um time grande. Então eu acho que foi uma... E assim, vamos fazer um comparativo, e com muito respeito ao Rafael Soriano, que é uma pessoa... Foi uma pessoa, mas vamos bater a questão dos resultados. Entre a situação do Soriano para vir o Coelho com a experiência dele de dirigir um time em Série A de brasileiro, tá? E Campeonato Paulista, eu acho que foi uma boa escolha. Outra coisa, na cabeça do torcedor da Inter, o Soriano vai entender. Com o Soriano no comando, o torcedor fala: sem chance. O Coelho não vem para a Inter para fazer uma simples Série D do brasileiro. Ele não vai usar competição de laboratório de jeito nenhum. Coelho não vai queimar o filme dele fazendo uma campanha ruim na Série D. Ele vai exigir bons jogadores. Então eu acho que o próprio torcedor da Inter, que estava pessimista quando o Thiago Carpini saiu e o Soriano foi confirmado como treinador, todo mundo já pensou: meu Deus, vai ser igualzinho na Copa Paulista. O torcedor estava muito pessimista. Eu acho que isso fez o Rafael Soriano, sabe, se antecipar a uma decisão que aconteceria. Concordo. Sabe, ele sentiu: pô, o Roger de gerente, nunca que ele vai me querer como treinador. Ele vai querer trazer algum ex-jogador, e foi o que aconteceu. Roger é muito amigo do Coelho, e gozado, né? Que para eu checar a informação, eu entrei no Instagram do Coelho. Seguindo recentemente Rafael Rigo e Roger. Falei: bingo! O que o Rigo vai seguir o Coelho? O que o Coelho? Não tem como, então... E Edmar, para adicionar uma coisa que é importante, né? Tem muita gente que olha o copo vazio e o copo cheio. Ele vem com uma referência do Carpini interessante.
Ah, mas o Carpini não foi muito bem. Ah, o Carpini ganhou 50% dos jogos, ou 46 com a derrota para o Corinthians, que ganhou metade lá na primeira fase. Mas é o treinador que manteve o time, conseguiu a vaga da Série D e enfrentou o Corinthians nas oitavas. Então ele vem também com uma carga, o Coelho, quando você comentou dele não querer se queimar. Poxa, eu tô vindo aqui numa estrutura, a Inter tá evoluindo. Poxa, é um time que pegou o Corinthians nas oitavas e eu não vou me queimar. Então, mas tem uma grande preocupação. Eu não acredito, vou ouvir a opinião do Igor também, que o Coelho vai colocar o mesmo sistema de jogo do Thiago Carpini. Eu acho que poucos treinadores no Brasil querem adotar esse sistema, que eu vou usar a palavra suicida. Na Inter não teve assim um lance em que uma saída de jogo errada originou algum gol, mas é uma tática suicida, você trocar passes na grande área e ficar recuando para o goleiro. Poucos treinadores fazem isso. Tem que ter muito treinamento, muito conhecimento. Não acho que o Coelho vai implantar isso na Inter. É uma filosofia diferente. E antes de passar para o Igor, perdão, né? Eu acho que o estilo de jogo do Coelho vai ser muito parecido com o estilo de jogo do Carille. O Carille tem um estilo de jogo que o Coelho seguiu. Então, acho que vai ser... Ele preza muito a marcação forte, tá? Mas... Exatamente, é 3 zagueiros. E outra coisa que é importante, Igor, para agregar, o time do Coelho, pelo que os meus amigos falaram, tem que ter um bom meio de campo. É meio de campo forte para poder armar jogada. Então, se der tudo certo, nós teremos um meio de campo forte, coisa que infelizmente faltou para o Rondinelli, né, Quer dizer, era um meio campo forte, só que na hora do pega o Rondinelli não rendeu. Mas se você for parar para pensar, volta, rebobina a fita. Tá. Aí o cara anunciou Igor, David e Rondinelli. Nossa senhora. Porra, que meio de campo que a Inter tem. Exato. A gente teve essa impressão. Outro time do interior não tem um meio de campo desse. Que isso, perfeito. Perfeito. Edmar, eu falei com o Vessone agora, inclusive ele acabou de mandar um áudio. Antes dessa informação, o Defende Justiça fez um gol aos 9 minutos e o Zé Rafael empatou aos 10 minutos. Então 1-1 lá no Allianz Parque. O Vessone mandou, Igor. No Sub-20, o Coelho fez um excelente trabalho. Tinha o time na mão, gostava de jogar para frente, o time ofensivo, assim como o Thiago Carpini. Gostava de jogar no 3-5-2. Era bom de grupo, Sub-20 fez bons resultados com o Diego Coelho nas mãos. Porém, quando ele foi para o profissional, aí ele falou, Igor, eu não sei se é questão de grupo, se é questão de jogadores, ele não se adaptou muito bem com o time que o Corinthians estava. E realmente não era um time bom que o Corinthians estava, né? Tanto é que passaram 5 treinadores nos últimos 2 anos, se eu não me engano. Então, não é culpa do Diego Coelho o mau resultado que ele fez nesses 15 jogos que ele esteve à frente do Corinthians. Mas pela experiência que ele tem com os garotos, o próprio Vessone falou, eu acredito que ele vai fazer um bom trabalho na Inter. Eu também, tomara que ele faça, que como você disse no começo do programa, eu acho que não é um técnico para o Paulistão e a Inter também não tem que se basear para formar um elenco para o Paulistão com uma folha salarial de R$90 mil. Agora, longe disso, é igual a Copa Paulista, não é uma experiência para o Paulistão. Agora, suponhamos, se você investe no Série D, aí tudo bem. Não vou dizer que é um acidente, mas suponhamos que o Coelho consiga montar um time redondinho e que dê certo e a Inter suba. O Novo Horizontino com o Mirassol subiram. O Eduardo Batista até hoje. Tá, suponhamos que ele suba. Aí, meu filho, ele vai comandar a Inter no Paulistão. Sim, é outra situação. Sabe, não tem como. Fez uma grande campanha, tirou leite de pedra. Chegou até o mata-mata, mas aí encontrou o Retrô pela frente. O Retrô vai ser campeão da D com o pé nas costas. Pegou o Retrô, foi eliminado. Tem que olhar com carinho pro ano que vem. Então, tudo vai depender de quem ele vai trazer, a moral que ele tem nos clubes. Porque um telefonema do Coelho do lado do Roger, a gente citou aqui. É outra coisa. Pesa. E outra, os clubes também vendo que esses caras que jogaram no Paulistão estão ficando na Internacional, o próprio Renan Fonseca, jogador que está em ativa, que chama outro jogador, que os caras que jogaram contra ele, ou que jogaram junto com ele, sabe, se o Renan Fonseca tá lá, o trabalho é sério, então, quem sabe, eu posso falar com o meu empresário e ir para a Internacional. Então, mas eu fico volto naquela, viu, Edmar? Tenho a mesma opinião que o Tatinha quando o Lucas falou da receita que a Inter vai ter da folha da Série D. R$90 mil é muito pouco, apesar que a Inter sempre tratou
os campeonatos, e por isso que ela está hoje no patamar que está, por conta dos pés no chão nos últimos 2 anos, né? No ano passado e neste ano também. Os pezinhos no chão. Falei bastante também nos últimos dias com o Henrico Minatel. Ele está dando os parabéns diários para o Henrico e também para o Lucas D'André por conta dessa administração com os pés no chão que a Inter está tendo. Mas eu acho que poderia explorar um pouquinho mais essa folha, já que a Inter sabe que vai ter um outro cenário nacional no ano que vem. Então a Inter poderia dar uma aumentadinha nessa folha, porque 90 mil é folha de A3. É muito pouco. É pouca coisa. O Mirassol começou a Série D do ano passado com 130 mil. Terminou com 300. Ó, eu sei que o que apareceu aqui é boato, claro, mas o Flávio Muniz escreveu uma coisa e falou assim, poxa, Pilon, ao invés de vir o Correia, por que não traz o Ralf? O Ralf é amigo do Coelho, né? Aqui estão comentando. Pô, não deixa ele ser um bom jogador. Perfeito. Né? Não deixa ele ser um bom jogador. Duro é o salário. Você não pode comparar o salário do Ralf com o do Correia. E o Correia jogaria, acredito eu, mais por amor à camisa. Lógico. E tentar aí uma aposentadoria no time do coração. Qualquer coisa que eu acho que a Inter oferecesse ao Correia, ele diria sim. O último time ele tem com 40 anos, tá acabando a carreira do Correia. 41, se não me engano, é só ele falar, é só o Lucas ou o Henrique ou o Roger ligar pro Correia. Correia vem, ele já tá na porta do Limeirão. Bom, muito bem, essa primeira parte então do Diego Coelho. Daqui a pouco a gente vai falar dos jogos da Inter na Série D do Campeonato Brasileiro. A gente fala de Nova Itália, Porcelanatos.